Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje, quarta-feira, 17 de fevereiro, o tema da lição é Criador Misericordioso. Isaías 40, de 12 a 31. E a lição já começa com a seguinte pergunta. Como que Isaías 40 ele desenvolve os temas da misericórdia e poder de Deus? Veja que interessante. Para salvar, Deus tem que ser misericordioso, mas também ele precisa ser todo-poderoso. É isso mesmo. Ou seja, essa é a linha, de pensamento que a lição vai seguir. Para que Deus possa nos salvar, ou seja, nós necessitamos da misericórdia de Deus, porque nós não merecemos ser salvos. A verdade é essa. Nós não fizemos nada para ser salvos. Nada, absolutamente nada. Não fizemos e na verdade, não há nada que a gente possa fazer para ser salvo. Então, olha só que interessante. Nós precisamos, então, da misericórdia de Deus. Ele só nos salva porque Ele é misericordioso. Porém, não adiantaria nada Deus ser misericordioso se Ele não tivesse o poder para salvar. Mas Deus tem o poder para salvar. Então, quando você dá uma leitura ali em Isaías 40, você percebe que o profeta ele vai falando da misericórdia e do poder de Deus. Da misericórdia e do poder de Deus. Olha só, a lição ela faz essa divisão. Ela usa a seguinte divisão. Dos versículos 1 ao verso 5, ali fala sobre consolo e sobre a vinda do Senhor para libertar. Misericórdia. Dos versos 3 a 8, fala sobre a glória, a permanência em oposição à fraqueza humana. Está falando sobre o poder. Aí do 9 a 11, fala de misericórdia, as boas novas da libertação, o pastor do seu povo. De 12 a 26, o Criador incomparável, ou seja, do poder de Deus. E termina de 27 a 31, que Deus, como Criador, ele dá força para os fracos, ou seja, está falando da misericórdia de Deus. Então, Deus é ao mesmo tempo misericordioso e ao mesmo tempo todo-poderoso. E é isso que o capacita a salvar a todos nós, seres humanos, aqueles que aceitam. Isaías também ele faz uma pergunta retórica ali no capítulo 40, no verso 18, com quem vocês querem comparar a Deus? E a resposta é óbvia, Não há ninguém. Isaías aqui fala, por exemplo, da tolice que é comparar Deus a uma imagem. Ele fala ali sobre o artífice, que funde a imagem, o ouvires que a cobre de ouro, e adoram aquela imagem como se fosse Deus. Então, Deus ele é incomparável. Não há nada na terra, nem sobre a terra. Não há ninguém. Não há nada no universo que possa ser comparado a Deus. E ele usa uma linguagem, que a lição vem falando aqui, uma linguagem bem semelhante à linguagem de Jó, aquelas perguntas e a resposta de Deus para nós. Uma passagem que eu acho interessante aqui do capítulo 40 está aqui entre os versos 23. Vamos ler do verso 21 em diante. Veja só. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam,
quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva para como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Pergunta do profeta. Diz o santo. É a pergunta do Deus, e ele fala, Deus é santo. Deus não tem como comparar Deus com nada. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Então, a ideia é espetacular, a ideia quando você pensa que, olha, conte as estrelas, olha para o céu, veja as estrelas. São bilhões e bilhões de estrelas. Os cientistas eles falam hoje que no universo conhecido, são bilhões e bilhões de estrelas. Há um cálculo aí que cada galáxia, né, tem bilhões e bilhões de estrelas. Então, se nós pararmos e pensarmos nesse número tão alto de estrelas, e pensar que Deus assim, ele conhece todas essas estrelas, pois foi ele quem as criou. E ele chama a cada uma pelo nome. Isso é uma demonstração de poder. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nos salva. É o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador. E aí a lição chama a atenção para isso. O fato de nós termos a Deus como nosso Criador. Ele é o Criador misericordioso. E um detalhe, na Bíblia, nos mandamentos de Deus, há um mandamento que aponta a Deus como Criador, que é o mandamento do sábado. Então, o sábado, ele sempre nos faz lembrar de que Deus é o nosso Criador. O sábado é uma lembrança constante de que este mundo não surgiu do acaso, não surgiu do caos, não surgiu da evolução. Não, este mundo foi criado por Deus. Ele é o Criador. E quando nós olhamos para o dia sagrado, o dia do sábado, nós percebemos que ele está apontando para isso. Lembra-te do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Ou seja, lembra-te do sábado, porque Deus é o Criador. Por fim, para finalizar, o verso 27 fala o seguinte: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Ou seja, por que a gente, mesmo diante de um Deus tão poderoso, de um Deus tão misericordioso, o Criador, um Deus que sabe tudo, que criou tudo, que nos criou, muitas vezes nós ainda pensamos que Deus ele não presta atenção em nós, ou que nós podemos esconder algo dele, que ele não sabe. Eu posso fazer uma coisa e ele não ficar sabendo disso. Queridos, Deus sabe tudo o que nós fazemos, mas eu acho que o mais importante disso tudo, que aí a continuação vai falar isso, né? Ele traz força ao cansado, né? Ele renova as forças ao que não tem nenhum vigor. É o seguinte: Deus sabe aquilo que você está passando. Se você está passando por um problema, se você está passando por uma aflição, se você está feliz ou triste, se você está bem de saúde ou está doente, não importa a doença, não importa nada, Deus sabe tudo sobre você. E mais do que isso, Ele se preocupa com você. Ou seja, o que você faz é importante para Deus. Os mínimos detalhes, né? O mínimo, a coisinha mais que aos outros pode parecer insignificante. Mas Deus presta atenção em você, presta atenção naquilo que você está fazendo. E Ele se importa com você. Ele se importa muito com o que você faz,
com o que você fala. Ele está preocupado se você hoje tem o que comer na mesa, se você hoje dormiu bem ou dormiu mal. Ele está preocupado com isso, porque Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com você. Jamais esqueça isso. Deus se preocupa com você. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua preocupação para conosco. Tu és o Criador, o Todo-Poderoso, Deus do universo. Mas a tua misericórdia dura para sempre. E esta misericórdia é que nos dá a garantia de salvação. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado e pela tua proteção. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém.